Chegamos no momento de pararmos de travar batalhas que não são nossas, porque existe aquele tipo de cansaço que ele não é físico, é uma exaustão completa que acomete quem luta guerras que nem sequer escolheu. E quem, nesse caso, somos nós. Basta pararmos para notar quantas discussões sustentamos, interna e externamente, quantas cobranças aceitamos carregar, quantas batalhas acreditamos que precisamos vencer só porque um dia alguém nos disse que sim. Essa semana, Portal 7 do 7, a alunação que começou lá com a nova em Gêmeos, chega ao final, minguando em Áries. E é essa alunação que nos devolve o tão necessário arquétipo da feiticeira, que vai exatamente nos mostrar onde recuar, quando é necessário, até mesmo vital, continuar lutando. Então, vamos falar de guerra necessária e escolhida e aquelas que devemos deixar de lado, não como desistentes, mas como lobas plenas, aquelas que sabem. Nessa semana também temos o trânsito de Netuno retrogradando em Áries, o que pode confundir a nossa inspiração com fuga, hein? Atenção, porque esse babado é dos fortes. E junto nesse portal ainda, a gente tem o tarô estacionando, ó, em copas, com dois arcanos do naipe das águas, dos sentimentos, e a gente sabe, não há coincidência para quem lê símbolo como linguagem da alma. Então, segura na minha mão, bora entender quais são as batalhas que a gente vai ter que lutar com verdade neste episódio do Ser Lunática Minguante em Áries, que está apenas começando. Nem toda retirada, Lupitas, é derrota. Entendemos isso em todos os fechamentos de ciclos, quando fazemos aquela descida iniciática rumo à escuridão com a lua, que dessa vez vai minguar em Áries, retomando aí todo um ciclo astrológico. Não é à toa que a conexão desse ciclo lunar com ciclos femininos seja feita no período pré-menstrual. Aquelas pequenas descidas mensais que nos preparam para as grandes e fundamentais descidas da vida, quando entramos em TPM, que aqui no Transformando Meninas em Lobas, como a lição da nossa querida Marília, é tempo para mim. Outro paralelo que a gente pode fazer é com o outono da alma, um período que a cultura raramente celebra, viu? Porque não produz, não brilha, não performa, mas é importante porque prepara para deixar o que não deve mais nos acompanhar no ciclo, ó, no passado, para que a gente possa renascer quando a lua nova chegar. E é justamente aqui, nesse período cheio de possibilidades e sentimentos intensos, que mora o arquétipo da feiticeira. Aqui desce ao próprio escuro, sem nenhum medo do que vai encontrar. Nosso livrão vermelho, Mulheres Correm com os Lobos, a doutora Clarissa Pinkola Stess nos fala que a mulher selvagem é aquela que sabe farejar o que é dela e o que não é. E é justamente esse instinto que a feiticeira vem ativar em nós nessa fase. Ela não nos pergunta como vencemos essa guerra, mas sim indaga: essa guerra é nossa mesmo? Na prática, isso significa pararmos de confundir persistência com propósito de uma vez por todas. A gente pode estar aí, ó, dando murro em ponto de faca, sustentando uma discussão de família, uma cobrança no trabalho, uma expectativa antiga, só porque parar pode parecer fraqueza. A feiticeira sabe que existe poder sim em dizer: chega, isso aqui eu deixo para trás. Diferente aí da astrologia comum, que trataria esse período de lua minguante só como uma fase de baixa energia, própria para evitar tomar decisões, aqui no TML a gente vai ler essa fase de finalização como um convite ativo ao discernimento. Afinal, recuar também é ação. E é justamente esse instinto de escolha que precisa de um corpo para agir. E ainda bem que nessa semana a gente tem a primeira casa, Áries e Marte, como lição. Quando a guerreira aprende a escolher a guerra, olha só a beleza disso. Áries, o primeiro impulso do zodíaco, o grande eu existo antes de qualquer justificativa.
Marte como o músculo que sustenta essa afirmação. E a primeira casa como o espelho de como a gente se apresenta para o mundo, muitas vezes antes mesmo de abrirmos a boca. A ironia do trânsito lunar dessa semana é quase gritante, a energia mais impulsiva do zodíaco numa lua que pede recuo, decida, introspecção. É quase como pedir para o exército parar no meio da marcha, né? Só que essa é a tensão mais importante da semana, a que a gente tem que observar. Marte, como guerreiro maduro, sabe que sair atacando tudo é desperdiçar energia, que a gente tem que saber para onde a gente aponta a nossa lança, com discernimento. No corpo, na experiência encarnada aqui, isso aparece como aquela vontade de responder à altura toda provocação, de vencer todo o argumento e de não deixar barato para ninguém. Mas a primeira casa, essa justamente que fala de identidade, vem e nos pergunta: quem somos realmente quando não estamos no modo de defesa? Enquanto a astrologia superficial trataria Áries apenas como um sinal de ação e coragem, aqui a gente vai entender que a coragem mais sábia é a que se traduz em não comprar brigas que não são nossas. Não gastar a nossa energia com gente que simplesmente não quer evoluir. Sim, porque tem gente que sequer quer, deseja contemplar a possibilidade de ouvir outra opinião. E se vocês têm Marte em Áries aí, como euzinha aqui, é nesse momento que a reatividade é quase inevitável, né? A gente já está agindo, retrucando, guerreando, antes mesmo de pensar. A gente já falou muito disso e do peso dessa reatividade na construção da nossa identidade lá nos portais 1 e 2 da Roda das Lobas, podcast TML. Nunca é demais lembrar, especialmente para mim, que venho aqui e aprendo muito, muito, muito com esse projeto também. E é por isso que eu sigo repetindo, ainda que o Sol já tenha deixado a primeira casa, Áries e Marte, e já esteja aí caminhando para quarta, quinta casa, as lições da Roda das Lobas elas podem ser úteis para a gente o ano todinho. Então aproveitem os episódios que ainda estão disponíveis aqui no canal, na playlist Podcast TML, ou lá no Spotify do Transformando Meninas em Lobas, tá? Mas vamos voltar aqui para o Ser Lunática, porque nessa semana, além de uma feiticeira sábia que nos ensina a abandonar batalhas perdidas, ainda temos um trânsito retrógrado para complicar as coisas, mas só um pouquinho, viu? Porque Netuno, planeta da inspiração, quer dissolver fronteiras entre a nossa identidade, que a gente está lutando tanto para evoluir, e o mundo. E isso pode revelar uma confusão aí entre inspiração e fuga. Vamos entender. Que arde por dentro nem sempre é chamado. Netuno, planeta da inspiração, do sonho, da dissolução das fronteiras entre o eu e o mundo. E a dissolução aqui nesse caso é positiva porque é algo como ganhar o mundo, né? Em seu movimento direto, ele nos conecta com algo maior do que a nossa própria vontade, como a intuição, a arte e a própria transcendência. Retrógrado, ele vira a lupa, revela nessa semana, onde a gente está confundindo inspiração genuína com anestesia emocional. Respiremos. Em Áries, essa névoa confusa aí fica mais visível ainda. Porque Netuno retrógrado, em signo de ação, vem perguntar: essa vontade repentina que a gente pode estar sentindo de começar tudo do zero é chamada da alma ou é uma fuga de quem quer tentar evitar sentir as dores do crescimento, hein? A diferença é sutil e vai nos servir como bússola. A inspiração genuína, ela se sustenta mesmo no silêncio, sem precisar de euforia constante para se provar real. E em tempos de lidar com modernidades líquidas, amores líquidos, como nos disse Bauman, isso é complicado, não é verdade? Ainda mais porque a gente passa um bom tempo nas redes, onde todos os recortes são rápidos e geralmente esteticamente perfeitos.
E a gente fica aí dopaminado o tempo todo e viciada nessa intensidade, essa rapidez. Assim, não é tão difícil de se concluir que quando a dopamina baixa, quando na vida real a gente precisa lidar com a parte não glamurosa de construção de identidade, de vida plena e criativa, o desejo de fugir apareça com força total. E seria até mais fácil se ele se manifestasse, por exemplo, quando a gente dá uma pausa, aquela abandonada, os nossos projetos criativos, nossos sonhos, desejos da alma, por um dia ou dois e passamos aí a tarde toda deitado no sofá assistindo vídeo de gatinho. Carapuça aqui. Mas como nosso ego é astuto, é o rei da adaptação, para que a gente consiga aí meio que evitar a culpa que surge da procrastinação, o ego acaba tentando nos engendrar ideias, nos convencer de que esse abandono, essa vontade de largar a mão de tudo e de repente começar daqui a um tempo, quem sabe, quando as coisas melhorarem, é na verdade alívio e acolhimento. Até mesmo um tipo de autocuidado. A gente se convence então, né? Ah, vamos deixar para lá. Talvez não seja o momento, Deus não quis assim. A gente se convence. Mas aí chega essa alunação com o arquétipo da feiticeira sábia ativada. E a gente percebe que não foi exatamente isso que ela pediu pra gente fazer, não, hein? Ela nos diz: aponte a flecha na direção certa. Não nos diz: parem de atirar. E nessa semana ainda, no dia da alunação, a gente tem um portal 7 do 7. Então esse aviso da feiticeira ele se faz ainda mais necessário. Na numerologia, o número 7 é o número da busca interior, é o número mágico. É o número de isolamento necessário para ouvir a nossa própria verdade sem interferência. 2 7 juntos, então, potencializam essa convocação para a gente parar de procurar a resposta lá fora e escutarmos o que muito provavelmente a gente já sabe por dentro. E olha só que incrível fazer isso justamente numa lua minguante. Então, que o recolhimento que vier dessa míngua, né, dessa ausência de luz, ele seja estratégico, somente o necessário para que a gente compreenda quais fardos estamos carregando, que nos exaurem e nem são mais nossos. Sem nos anestesiar para evitar qualquer confusão mental que surja desse movimento, hein? Ai, ai. Achou difícil? Foi nessa semana, um trânsito aí puxado. Em dobro, o tarô também veio dobrado para nos ajudar e ele trouxe 2 arcanos do naipe de copas para isso. Mesmo naipe, então, aparecendo 2 vezes, a alma está insistindo em algo. E na tiragem dessa semana, então, nós temos um naipe para cada trânsito. Vamos começar pela trânsito da lua minguante, que saiu este maravilhoso 2 de copas. Temos aqui o deck Wade Smith, como sempre, ilustrações da Pamela Coleman Smith, com 2 figuras que se encontram, estão aí trocando, brindando taças, as copas erguidas. Uma parte masculina e outra feminina. Entre essas 2 figuras, nós temos um caduceu alado. Olha só que coisa linda. Um símbolo de cura e reciprocidade. Caduceu, 2 serpentes que se cruzam ao longo de um bastão, entrelaçadas. A gente percebe que uma não está enrolada a outra para dominar, né? E sim, as 2 estão em diálogo constante. Idas, subindo juntas. É uma imagem clássica da união dos opostos, masculino, feminino, consciente e inconsciente. 2 sistemas nervosos diferentes, 2 mentes aprendendo a conversar sem que um precise vencer o outro. Olha só que coisa! No topo deste caduceu, uma cabeça de leão alada observa plena este encontro. Leão, força vital, coragem, instinto soberano.
As asas aqui elevam esse instinto para além da sobrevivência corporal e física que a gente pode aí conectar. As asas dão a esse instinto a possibilidade de se tornar espírito e virar um vínculo consciente em vez de uma disputa territorial. 2 de copas, então, é a carta do vínculo escolhido, do reconhecimento mútuo, não da guerra pela aprovação do outro, Lupitin. Ai, ai, ai. Psicologicamente, então, o 2 de copas vem falar da relação que se sustenta sem que uma parte precise vencer a outra. Eu deveria andar com esse arcano pendurado na minha frente, assim, ó, para mim estar vendo ele o tempo inteiro. Aplicada a nossa alunação a batalhas que só existem porque a gente ainda espera reconhecimento de quem talvez nunca irá fazê-lo. Porque não quer, não é capaz, enfim, não vai rolar. Soltar essa guerra específica, dar um basta nela, é o convite da loba que discerne. Já para Netuno, retrogradando em Áries, a tiragem nos trouxe outro arcano do mesmo naipe, dessa vez, o Cavaleiro de Copas. Mas antes da gente falar desse cavaleiro específico aqui, vale entender o que todos os cavaleiros do tarô têm em comum. Eles representam o movimento, a energia do naipe específico posta em ação no mundo. A busca, a missão, o momento em que a ideia sai da cabeça e vira acontecimento, missão, propósito, legado. Diferente dos reis e rainhas que já dominaram e estabilizaram a força do naipe, os cavaleiros ainda estão em trânsito, ainda estão provando quem são através do que eles estão perseguindo. E é por isso que cada cavaleiro, especialmente no deck Wade Smith, ele cavalga de um jeito. Ó. Vamos reparar? O cavaleiro de espadas corre a galope, cortando o ar antes de pensar. O cavaleiro de paus avança aqui, impulsivo, quase descontrolado. O cavaleiro de ouros anda a passo lento, calculando, observando, sem pressa de gastar energia. E o de copas, o cavaleiro da nossa semana aqui, ele cavalga devagar, com uma taça erguida como um estandarte, movido por sentimento, não por urgência. O cavalo aqui, ele não está trotando, ele está meio que desfilando, como se o próprio corpo do animal já soubesse que ali não é hora de pressa, é hora de presença. O objetivo não é chegar no destino imediatamente, mas é a busca que fornece sensações, emoções. Por isso mesmo, na sombra, não vamos esquecer que todo arcano tem luz e sombra, a gente pode encontrar um romantismo que confunde promessa com compromisso, sonho com ação real. Tem um detalhe neste arcano que passa batido, mas que carrega uma chave importante. Na estampa da roupa do cavaleiro, há pequenos peixinhos. Peixe, símbolo do inconsciente, do sonho, do imaginário fértil, exatamente o território de Netuno. Com a retrogradação, então, a conexão nos faz atentar para os sentimentos que têm força para nos mover para fora das águas dos sonhos, das águas inconscientes, das fantasias. Assim, a pergunta que o Cavaleiro de Copas vai nos deixar é a seguinte: está preparado? Você está cavalgando atrás de um sentimento genuíno ou atrás da sensação boa que este sentimento te dá? Falei que ia ser babado, né? Segura essa. Não é coincidência que o mesmo naipe tenha aparecido 2 vezes nesta tiragem, porque Copas fala de emoção, de vínculo, desejo
E a alma está insistindo, Lupitas. Essa semana, então, as questões são emocionais, não apenas estratégicas. As guerras que temos que escolher continuar travando, elas têm raízes no coração, não só na razão. E o oráculo das lobas vai chegar então para coroar essa mensagem para gente. O deck roxo da tia guerreira aqui está com fogo, às portas de uma caverna, nos convidando a fazer a descida. Esta semana traz a carta da autenticidade. Sim, temos duas cartas da autenticidade no Oráculo das Lobas para vocês verem o quanto é importante sermos autênticas. A gente está aqui construindo identidade, né? Buscando vida plena e criativa. Autenticidade é tudo. Carta da semana. A mensagem nos diz: escolheremos não agradar a todos. A nossa verdade terá mais valor do que qualquer aplauso. Depois de tudo o que a gente viu nesse episódio, uma lua pedindo recurso estratégico, depois de Ares testando para onde a gente deve apontar a nossa flecha para continuar a batalhar, onde a gente deve deixar a batalha para trás. Netuno perguntando o que é realmente o chamado da alma e o que a gente está confundindo aí, talvez com o medo de sentir as dores do crescimento e fugindo. Depois do tarô insistindo que a questão é emocional, a carta da autenticidade resume o ciclo inteirinho numa frase só. Escolher não agradar a todos é a própria batalha que vale a pena. Nunca foi sobre lutar com alguém lá fora. É sobre parar de travar guerras internas para caber na aprovação de quem talvez nunca vá nos aplaudir de qualquer forma. Minuto de silêncio para absorver isso. A feiticeira sabe o feitiço mais poderoso que ela pode nos lançar para nos ajudar nessa semana é decidir que a nossa própria verdade, autenticidade, pesa mais do que qualquer palma, qualquer aplauso. E isso exige desapego real, do tipo que a doutora Clarissa chama de instinto selvagem recuperado, e não submissão disfarçada de paz. Se a gente chegou aqui exausta de batalhas que nunca foram nossas ou foram inspiradas no escapismo ao invés de evolução, essa semana é hora de nomear e escolher. Com clareza, por isso que a gente repetiu a palavra discernimento tantas vezes aqui. Aonde o nosso sangue e a nossa voz realmente pertencem. A única pessoa que a gente precisa agradar para viver uma vida prazerosa, Lupitas, ó, é a gente mesmo. É assim que corremos com lobos. E este foi o nosso episódio da Minguante em Ares, finalizando uma alunação completa para renascer dia 14 de julho próximo com a lua nova em Câncer, o portal do renascimento emocional. Antes disso, a gente ainda tem no podcast TML, terceira temporada, o portal 8 da Roda das Lobas, a prova do pertencimento, onde a gente vai encerrar a lição do Sol com o signo das emocionadas, Câncer, tudo conectado, né? Se essa semana foi sobre escolher batalhas, a próxima, então, será sobre escolher onde a gente realmente pertence, onde estão as nossas raízes emocionais. Vem com a gente também no podcast, dá aquele valor, deixar lá seu like, comentário e nos outros espaços, redes do projeto Transformando Meninas em Lobas, que tem link aqui na descrição desse vídeo. Em especial, galera, o grupo do WhatsApp é um grupo mudo, só mando lá uma mensagem por semana, uma mensagem exclusiva do Planejador Cíclico das Lobas, com uma frase mantra, um pequeno ritual para a gente aproveitar ainda mais a alunação. Tem link para isso aqui na descrição do vídeo também. E se você chegou até aqui comigo, obrigado de coração. Deixa aí um coração vermelho, um emoji de coração vermelho. E foca qual a batalha que você vai deixar para trás e qual é a batalha da sua alma, da sua vida que você vai continuar
lutando aqui, junto comigo, junto com o Projeto TML. Beijão, até a próxima.